Ontem, domingo, Nego Di foi parar na cadeia. Delegado afirma que investigação deve aprofundar a questão patrimonial. O influenciador foi preso ontem. Pelo menos 370 clientes de empresa teriam sido vítimas de estelionato, segundo a polícia. Então vamos lá, para não gerar nenhuma possibilidade de interpretação. E a Polícia Civil de Santa Catarina prenderiam o Nego Di se ele disseminou fake news e foi punido por outros órgãos, por outras instituições que não têm vínculo umas com as outras. Mas é claro que alguém pode imaginar que essas coisas têm conexão. Eu não tenho dúvida que quando o Nego Di puder falar, ele vai estabelecer essa conexão. Porque é uma conexão que muita gente estabelece. Alguns de forma justa, mas a maioria usa isso para escamotear um outro problema. Eles dizem o seguinte: eu estou sendo caçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo punido porque eu tenho coragem de me mostrar contra o sistema. Que sistema? Não me perguntem, mas é um argumento muito frequentemente utilizado, né? Porque eu tive a coragem que ninguém no mundo teve. Olha que sujeito corajoso, né? Ninguém teve coragem de fazer o que o Nego Di fez, ninguém teve coragem de falar o que o Nego Di falou. Por isso é que ele está sendo punido. Uma vítima do sistema. Claro que estou sendo aqui irônico. Até porque o Nego Di, se você der uma opinião, uma coisa é uma opinião, outra coisa é divulgar uma mentira em meio a uma tragédia. Isso ficou muito claro durante a pandemia, certo? Você pode ter uma opinião, ou podia ter uma opinião, qualquer opinião, durante a pandemia. Eu acho que o distanciamento social não funciona. Eu acho que não deveria ocorrer o fechamento do comércio. Se a gente pedir para as pessoas usarem máscara, está feito o possível para evitar a contaminação. Essa é uma opinião, embora seja uma opinião contrária à tese predominante dos médicos, certo? Mas é uma opinião. Isso é uma opinião. Quando você diz o seguinte: eu não vou fechar o meu comércio, ao contrário do que determina uma lei ou um decreto, eu sou contra. Posso ser contra, mas eu não vou fechar o meu comércio e vou desrespeitar essa regra porque querem impedir o Brasil de funcionar para prejudicar a economia do país, para prejudicar o mandato do atual presidente, e vou dar cloroquina para os meus funcionários. Aí você está mentindo. Aí você está cometendo um crime de saúde pública durante uma pandemia e pode ser punido por isso. Aí você diz: mas eu fui punido pela minha opinião? Não, você foi punido porque você não fechou o seu comércio quando tinha de fechar. Você pode discordar, mas tinha de fechar porque havia uma necessidade maior naquele momento, que era a preservação da vida das pessoas. E a cloroquina não funciona hoje como não funcionava no passado para impedir que alguém seja contaminado por Covid-19 ou para diminuir os efeitos caso alguém seja contaminado. Então, fica bem clara a diferença entre opinião e crime. Se você disser que é contra, ou se você dissesse na época que é contra o distanciamento social, é uma opinião inválida, inadequada, que contraria quem de fato entende do assunto, mas é uma opinião. Não vai ser preso por isso. Agora, se você faz uma campanha contra o fechamento do comércio, não fecha o comércio, trabalha pelo não fechamento do comércio e dá cloroquina para as pessoas, dizendo que aquilo adianta, que aquilo é suficiente e que não precisa mais haver distanciamento social, aí você está cometendo um crime. Certo? Essa é a diferença entre opinião e crime. Então ninguém é preso por cometimento de opinião, até porque não existe esse crime. Alguém pode ser punido por cometer um crime a partir de uma opinião criminosa e equivocada, certo? Qual é o esquema denunciado pela investigação contra o Nego Di? Estelionato, o clássico estelionatário. Segundo, isso não é uma opinião, essa é a denúncia feita pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, o humorista e influenciador digital Nego Di. Ele foi para uma penitenciária de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nego Di é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual ele é proprietário. Os produtos
nunca foram entregues às pessoas que compraram, ou seja, que ouviram o Nego Di, que foram influenciadas pelo Nego Di, que foram ao site do Nego Di para comprar aquilo que ele prometia entregar, mas nunca entregou para essas pessoas. A apuração da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a Nego Di, na época da existência dessa loja virtual, passou de 5 milhões de reais. A loja virtual, aliás, está aqui, estou sendo irônico, uma boa linha de defesa para os seus advogados, para os advogados do Nego Di. Porque a loja virtual se chamava Tá de Zoeira. Ele estava de zoeira, aparentemente. Segundo a polícia, ele estava de zoeira, né? Só esqueceu de avisar os clientes, né? Mas o advogado pode dizer, doutor, ele estava de zoeira. A loja se chamava Tá de Zoeira. Portanto, por que acreditar que ele ia entregar o que ele estava vendendo? Entre 18 de março e 26 de julho de 2022 era possível entrar nessa loja virtual a partir do anúncio feito pelo Nego Di para comprar objetos. A loja foi retirada do ar em 26 de julho de 22. Olha quanto tempo. Ela foi retirada do ar por decisão judicial. Ele fazia divulgação em seus perfis nas redes sociais de produtos à venda. Era um varejão. Não é? Vendia ar-condicionado, vendia televisão, vendia refrigerador. Tudo com preço abaixo do de mercado. Uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era vendida a R$2.000. Parte de seus seguidores comprou os produtos, mas nunca recebeu nada. A investigação aponta que não havia estoque e que o Nego Di enganou os clientes prometendo que as entregas seriam feitas já sabendo que não seriam. Ainda assim, movimentou o dinheiro que entrava nas contas bancárias da empresa. A Polícia Civil afirma que tentou por diversas vezes intimar o Nego Di para prestar esclarecimentos, mas ele nunca foi encontrado. As autoridades policiais estimam que o prejuízo dos 370 clientes lesados seja superior a R$330 mil, mas como as movimentações bancárias são milionárias, a suspeita é de que o número de vítimas do esquema seja maior e inclua pessoas que não procuraram a polícia. Antes da prisão, o Nego Di se manifestou no X. Estávamos preparados para o que aconteceu ontem, sexta. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porquê do que aconteceu ontem. E aí ele já traz essa tese de que ele é um injustiçado, e se for um injustiçado, ele tem presunção de inocência e é inocente até que provem o culpado, como qualquer um de nós quando acusados de qualquer coisa. É assim com o Nego Di, é assim com o Rafael Colombo, é assim com o Márcio Tai, é assim com a Tatiana Salles, é assim com a Beatriz Inouye, com a Amanda, com o Thiago, com a Bia, com todo mundo que está aqui. Inocente até que provem o contrário. Temos a presunção de inocência, de que a gente é inocente e está falando a verdade, né? O Nego Di já ensaiou o discurso dele aqui. Ele vai dizer que está sendo perseguido porque ele ousou dizer a verdade durante as chuvas no Rio Grande do Sul, embora já tenha sido provado que ele mentiu naquele período, e por isso o sistema o está levando para a cadeia. Se ele provar que entregou o televisor que as pessoas compraram, nós seremos obrigados aqui a dizer o seguinte: de fato o Nego Di foi perseguido, por alguma razão, porque ele vendeu e entregou a televisão. Agora, se ele não indicar para a polícia a origem do dinheiro que ele movimentou, e se a pessoa que o denunciou por ter comprado uma TV e não ter recebido a TV aparecer e disser, tá aqui a nota, tá aqui o depósito, eu comprei essa TV no site Tá de Zoeira e nunca recebi a TV, aí o Nego Di vai ter de se explicar, né? Aí não adianta esse argumento de que estou sendo perseguido. Se ele provar que ele entregou o que ele vendeu, papo encerrado. E aí quem vai ter de se explicar é a polícia do Rio Grande do Sul. Agora, se ele não provar que ele entregou o que ele vendeu, para 300, não é uma, não são duas, são 370 pessoas. Se ele não provar que ele entregou o que ele vendeu para 370 pessoas no mínimo, aí esse discurso dele de que, sou uma vítima do sistema, ele vai ter de arrumar outro, não é? O advogado dele já falou e disse que é importante ressaltar o princípio constitucional da presunção da inocência, que assegura a todo cidadão o direito de ser considerado inocente até prova em contrário. Está absolutamente certo. Respeitar o devido processo legal, não fazer pré-julgamento. E é isso aí mesmo. Vamos continuar acompanhando, né? E tentar entender o que é que está acontecendo
com o Nego Di. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.